A recessão de 2002-2003 é uma recessão peculiar porque o fator imediato foi um fator político, foi a demissão inesperada do primeiro-ministro, num contexto de uma situação a que várias pessoas chamaram pântano, e depois o seguimento de toda um reconhecimento de uma situação de finanças públicas problemática, quando tínhamos precisamente nesse momento aderido à zona euro, nesse momento uns anos antes, e portanto estávamos restringidos em termos de política orçamental. Esta recessão foi a primeira recessão que se deu num contexto de pertença à zona euro, portanto tínhamos acabado de perder o acesso à política monetária como forma de responder à recessão. Por outro lado, também para aceder à zona euro, aceitámos regras orçamentais que impediram certo tipo de políticas e forçaram-nos a uma contração que começou no investimento público, depois no investimento privado, mas muito acentuadamente no investimento público, portanto uma decisão que é comum nas recessões, que é cortar naquilo que tem menos impacto imediato. Logo a seguir também houve contração dos salários e das despesas com pessoal do setor público. As expectativas é um pouco aquele animal que é difícil de identificar, mas nesta recessão é muito claro. Por um lado vínhamos de uma exuberância, de um otimismo logo a seguir à entrada no euro, com taxas de juro mais baixas, tipo alemãs, e a vontade de consumir, segundo carro, etc. De repente há o discurso do pântano, há uma quebra. Depois o país vê todas as suas dificuldades financeiras surgirem à tona e, de certa forma, houve ali uma montanha-russa de expectativas que teve claramente impacto depois na forma como o próprio investimento privado e o consumo reagiram à queda do investimento público. Houve uma espécie de queda na realidade que foi talvez ainda hoje traumática. Portanto, o ciclo... O início da recessão é o trimestre primeiro de 2002 e o final, o trimestre segundo de 2003. É uma recessão com uma amplitude muito pronunciada, uma quebra de cerca de 2,9% do PIB neste período, que é mais acentuada do que recessões anteriores. O grande legado, não necessariamente causa e consequência desta recessão, é que depois desta recessão passámos para um modo de crescimento muito mais humilde. A taxa de crescimento desde então, que quase coincide com a nossa adesão à zona euro, passou a ser muito menos dinâmica e, de certa forma, isso continua até hoje. Não necessariamente como consequência da recessão, mas a recessão mostrou-nos que, num contexto de política económica diferente, talvez as nossas expectativas de crescimento tivessem sido revistas para sempre, ou pelo menos até agora, não é?